Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso treinamento de LGPD. Dessa vez vamos falar de dois conceitos que são extremamente importantes, que devem ser aplicados nas empresas. E se você é um consultor ou pretende ser um consultor de adequação LGPD, são temas que você deve levar até os seus clientes, que é o Privacy by Design e o Privacy by Default. São dois conceitos extremamente importantes que devem estar envolvidos em todo o projeto que envolva tratamento de dados pessoais. As empresas elas precisam passar a olhar para o tratamento de dados pessoais, principalmente para a privacidade desses dados pessoais no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. E é isso que o Privacy by Design e o Privacy by Default tratam. E o DPO ele tem um papel fundamental nesse ecossistema, porque sem ele a empresa fica sem uma pessoa para assessorá-la na gestão de riscos e indicativos de risco referente à LGPD no tratamento de dados pessoais. Então, são conceitos que precisam ser aplicados, muitas empresas já estão fazendo, novos produtos e novos serviços já saem desta maneira, mas é importante que isso evolua ainda mais. A lei exige que a privacidade esteja no seu estágio máximo quando a gente vai desenvolver produtos e serviços. Então, vamos iniciar, vamos dar uma olhadinha então nesses dois conceitos. Bem, o Privacy by Design, ele indica que qualquer projeto da empresa que vá envolver o tratamento de dados pessoais, lembrando sempre que a LGPD trata o uso, o tratamento de dados pessoais pelos agentes de tratamento para fins comerciais. Então, para este fim, quando a LGPD se aplica, você tem que manter a proteção e a privacidade dos dados em todas as etapas, em todos os passos dentro de um projeto que a empresa estiver desenvolvendo. Por isso do nome, por isso do termo do Privacy by Design, ou seja, a privacidade ela tem que estar no desenho, ela tem que estar na concepção dos produtos e dos serviços. Então, se a sua empresa vai desenvolver um app, vai desenvolver um site, uma intranet, um portal de cliente, vai desenvolver um sistema de entrega de comida, um sistema de transporte, enfim, qualquer produto ou serviço que ela vai disponibilizar para o cliente. E quando eu falo cliente, pode ser cliente interno, pode ser cliente externo, pode ser um software, pode ser um produto para os próprios colaboradores, pode ser um produto, inclusive, para parceiros, para fornecedores. Todos eles devem, a privacidade ela deve estar em cada passo. Então, toda a etapa dentro de um P&D, ou seja, dentro de pesquisas e desenvolvimento, deve-se olhar, a partir de agora, para a privacidade dos dados dos titulares. Caso, obviamente, esse produto, esse serviço, trate dados pessoais. Do contrário, claro, não vai se aplicar LGPD e, consequentemente, também não se aplica ao Privacy by Design. Então, o Privacy by Design, ele é proativo, porque ele vem para garantir que a privacidade está incorporada em todo o ciclo de vida. Então, ele, antes desse produto, desse serviço estar no mercado, antes de haver um acionamento do titular, antes do titular querer exercer os seus direitos, antes de qualquer uma dessas etapas, a privacidade já está sendo pensada. Por quê? O objetivo aqui é que você evite ações futuras, que você evite transtorno futuro, que você evite que o titular tenha ônus futuro, porque durante a concepção do seu produto, do seu serviço, você já pensou a privacidade. Consequentemente, se ela já foi pensada, o nível de segurança e privacidade já está mais elevado. Então, se eu vou desenvolver um aplicativo para interagir com o meu cliente, onde eu vou coletar dados pessoais, CPF, endereço e etc., como que eu coloco privacidade? Quais os itens da lei que eu posso aplicar? Quais os itens de boas práticas, de frameworks de mercado que eu posso aplicar para garantir privacidade desses dados? E além de eu garantir privacidade, como eu garanto a segurança? Porque são duas questões totalmente diferentes. Inclusive, nós vamos ver um pouquinho sobre isso em módulos posteriores. A comparação entre privacidade e segurança, mas basicamente a privacidade tem a ver com dado pessoal, tem a ver com aquela informação em si. E a segurança tem a ver com questões tecnológicas. E o Privacy by Design, ele traz a obrigatoriedade de olhar para os dois itens. Então, você tem que garantir a privacidade. Então, meu dado, meu CPF, meu endereço, meu RG, eles precisam estar devidamente
com nível de privacidade alto, onde apenas quem é o titular deve ter acesso, eu só posso coletar aquilo que tiver uma finalidade, eu tenho que coletar de forma minimalista, apenas aquilo que, além de ter uma finalidade, ela está adequada a uma base legal. Eu tenho que poder exercer os meus direitos como titular. Então, todas essas questões de privacidade precisam ser pensadas. Mas não adianta eu ter todos esses itens se, por exemplo, os dados estão inseguros. Eles estão numa infraestrutura tecnológica, por exemplo, insegura, onde esses dados podem ser acessados externamente. Eu não tenho criptografia, que é uma técnica para elevar o nível de segurança dos dados, principalmente quando eles transitam via internet. Eu não utilizo camadas de segurança, se isso está dentro da minha empresa, como antivírus, como anti-spam, firewall, IPS, IDS, enfim, uma série de tecnologias que eu posso utilizar. Eu poderia colocar isso em nuvem, usar um grande provedor de nuvem, como uma Oracle Cloud, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud, entre outras, onde você já utiliza a infraestrutura tecnológica e de segurança desse provedor de cloud para elevar a sua própria segurança. Então, tudo isso, em que momento tem que ser decidido? Depois que o produto está pronto? O que a lei diz é, enquanto você está na concepção do produto e do serviço, você já precisa pensar nesses pontos. Você já precisa, a cada passo, desde a concepção, design system, prototipação, todos os passos, antes até de botar a mão na massa, do produto efetivamente ser desenvolvido, você precisa pensar em como manter ele com maior nível de privacidade, com maior nível de segurança. Então perceba que é uma mudança. Mas é uma mudança não porque a lei está trazendo coisas extremamente novas. Se você parar para pensar, se a gente fizer uma provocação, tudo que eu estou dizendo aqui não deveria ser novidade. As empresas já deveriam estar fazendo. Infelizmente, a LGPD ela veio para colocar um peso legal em cima de atitudes que as empresas já deveriam provocar dentro das suas operações. Eu não deveria precisar de uma lei para que o meu fornecedor, para que a empresa a qual eu consumo um produto ou um serviço, pensasse nos meus dados com carinho, pensasse em proteger os meus dados. Eu sou cliente, ou eu sou colaborador. Como assim a empresa não cuida dos meus dados? Sendo que todo mundo diz que dado é o ativo mais importante para as pessoas e para as empresas. Então perceba que nada do que nós estamos tratando aqui deveria ser uma novidade para as empresas. Talvez em níveis diferentes, mas nenhuma grande novidade. Infelizmente, a lei teve que vir com esse peso para poder movimentar essa máquina e elevar o nível de privacidade e segurança, porque estava saindo do controle. Ok? E o Privacy by Design, então? Bem, se o Privacy by Default. Se o Privacy by Design ele trata sobre a concepção, o desenho, o Privacy by Default ele significa que as configurações, as parametrizações referentes à privacidade e segurança, elas têm que ser aplicadas por padrão. O que isso significa? Significa que quando nós temos configurações dentro de um produto ou de um serviço, de uma aplicação, por exemplo, aonde eu gostaria de coletar uma informação adicional, eu gostaria de pegar a localização do usuário do meu aplicativo, eu quero ter a geolocalização do celular dele para eu saber de onde ele está utilizando, eu gostaria de enviar dados, né, ou de receber, no caso se eu sou o fornecedor, receber dados do meu cliente, do uso do aplicativo, para eu saber a experiência dele, onde que ele mais clica, que telas ele mais abre. Todos esses dados, por padrão, eles não podem ser coletados. Eles precisam de autorização, que é o famoso consentimento. Então, se o cliente não der o consentimento antecipadamente, eu não posso, por padrão, coletar. Então, por padrão, a privacidade é máxima. Por isso você percebe que muitas aplicações, muitos sites, principalmente, eles te perguntam, quando você entra a primeira vez, ele te pergunta, você autoriza que eu colete tal informação? Você permite que eu faça uma coleta desses dados e envie para a nossa melhoria contínua, para o nosso time de qualidade? E perceba também que os botões, as caixinhas, né, que nós chamamos de checkbox, eles vêm desmarcados. Por quê? Porque a privacidade ela é máxima por padrão.
Então, Privacy by Default é, por padrão, privacidade máxima. Se eu preciso perguntar para o titular se ele pode ou não me autorizar a coletar um dado, a tratar um dado pessoal, esta caixinha tem que vir desmarcada. Eu não posso coletar por padrão e se ele não quiser, ele desfaz. Isso está ilegal. A lei não permite, exatamente por conta desse carinha, do Privacy by Default. Então perceba que os dois têm uma sinergia muito grande. Quando eu falo Privacy by Design e o Privacy by Default, teoricamente, se eu fizer um bom Privacy by Design, eu já vou tratar o Privacy by Default, porque se eu fizer um Privacy by Design muito bem feito, eu já vou aplicar conceitos de privacidade máxima por padrão. E se eu aplicar isso, porque eu apliquei isso no desenho do produto, quando o produto ficar pronto, do meu site ficar pronto, quando o meu app ficar pronto, por padrão eu já vou ter privacidade máxima. Mas são conceitos diferentes. Muitas vezes eu tenho sistemas legados, eu tenho produtos legados e eu preciso fazer a adequação. Então, a adequação qual é? Antes o meu cliente entrava no meu e-commerce e eu monitorava a navegação dele, eu via por onde ele navegava o ponteiro, eu coletava dados da geolocalização, porque eu queria saber de que local os usuários mais acessam o meu e-commerce. Eu coletava uma série de dados por padrão, sem perguntar nada para o meu cliente. Hoje eu não posso mais fazer isso. Eu preciso perguntar, não é que eu não posso coletar. Se eu tiver uma finalidade, se eu tiver uma base legal, se eu tiver um consentimento, eu posso coletar. O que eu não posso é coletar automaticamente e se o cliente não quiser, aí ele que procure como que ele desmarca isso lá e tira o consentimento. Não, você estará cometendo uma ilegalidade. Então, Privacy by Default é sempre privacidade máxima. Não coleta o cookie, não coleto geolocalização, não coleto os dados do titular, não coleto as experiências de uso na tela, sem que antes o titular dê um consentimento. O consentimento baseado em quê? Em finalidade, em base legal. Eu também não posso, só porque ele me deu um consentimento, a gente já viu isso em módulos anteriores, não é só porque ele me deu um consentimento que eu posso tratar o dado. Lembra que é um pilar, é um tripé. Né? Eu tenho uma série de finalidades que eu preciso determinar, eu tenho a minha base legal, né? Eu não posso, eu tenho os princípios, eu não posso ferir nenhum princípio. Então não é porque me deu um consentimento, eu posso coletar a religião. Se eu não tenho uma base legal e uma finalidade, eu não posso coletar religião mesmo que o titular me dê o consentimento. Isso vale também para produtos e serviços. Não é porque o titular passou a me dar um consentimento ali clicando numa caixinha de checkbox ou clicando no botão aceitar, que eu posso coletar o que eu quiser. Ah, mas eu escrevi, eu coloquei um termo e ele deu um aceitar no termo. Se ele não leu, o problema é dele. Se lá no termo existem finalidades ou bases legais que não estão compliance com a LGPD, você não pode coletar, mesmo que ele tenha clicado no botão, mesmo que ele tenha aceitado. E outro ponto importante é que todo esse consentimento ele precisa ser gerido. Então, se você passa a fazer a gestão desses consentimentos para poder garantir a privacidade, você também precisa gerir essas informações. Então, é importante que você tenha uma base, seja ela uma planilha, manual, seja um sistema automatizado, que seria o ideal, para que todos esses registros fiquem documentados. É obrigação sua como controlador, ou, caso se você for um consultor, um DPO, sua como DPO, consultor, assessorar a empresa para que ela armazene essas informações. É como se fossem logs, registros que você precisa armazenar. Então, aquele usuário, em tal data, em tal hora, para o item específico X, ele deu o aceitar. Para o outro item, ele deu um recusar. Porque, inclusive, isso você precisa prestar bastante atenção. Faz parte tanto do Privacy by Design quanto do Privacy by Default, que é a granularização. Eu também não posso ter termos genéricos. Eu não posso ter consentimentos genéricos, porque a finalidade precisa ser, muito bem, a finalidade precisa ser específica. Então, eu não posso ter termos genéricos. Como, por exemplo, clique em aceitar tudo. Então, é só um botão que eu aceito tudo. Se eu coleto geolocalização, se eu coleto a experiência de uso dentro de um portal, de um site do aplicativo, eu coleto dados pessoais que estão armazenados no aparelho, no celular, no tablet do cliente, eu tenho que ter
a possibilidade de granularizar isso. Eu, como cliente, eu posso aceitar uma e não aceitar outra. É claro que isso traz impactos para os negócios. Que tipo de impacto, Fabrício? Por exemplo, imagine que você está desenvolvendo um aplicativo de transporte, né? Um concorrente do Uber, por exemplo. A geolocalização é muito importante. Primeiro, para validar se realmente da onde você está pedindo o carro, você está lá. Então, tem uma questão de segurança, tem uma questão de validação, de compliance dos dados que você está colocando na ferramenta. Isso ajuda o próprio motorista para ele chegar até você. Se eu, titular, eu não der consentimento para o seu aplicativo coletar a minha localização, possivelmente eu não vou poder usar a aplicação. E é isso. E é isso mesmo. Se é um pré-requisito para utilizar, tem que ter o consentimento. Mas e se eu coletar, se o cara instalou o meu aplicativo, é óbvio que ele quer usar, é óbvio que ele quer compartilhar. Não, não existe óbvio na LGPD. Existe o que é legal e o que não é legal. E o legal é, você precisa pegar o consentimento do titular. Você precisa ter uma base legal. Mas ele aceitou o contrato de uso do aplicativo. Ok. Então você tem uma base legal que é uma execução de contrato. E no contrato de uso do aplicativo diz o que você vai coletar e a finalidade específica do que você vai coletar. E ele deu um aceite ali. Legal, isso é um consentimento. Então você deu um consentimento onde a base legal é execução do contrato. Contrato de quê? De prestação de serviço que você está colocando ali no seu aplicativo. Show de bola, você pode coletar então aqueles dados. Mas o titular agora ele quer desfazer o consentimento e sem isso ele não pode usar o aplicativo. Infelizmente, então é assim. Se ele recusar o contrato ou se ele não autorizar você a coletar aqueles dados que são pré-requisitos, ele não vai poder usar o seu aplicativo. É assim que funciona. Você não pode coletar e tratar esses dados sem que o titular ele dê o seu consentimento. Né? Isso faz parte da própria LGPD. Então, para fechar, Privacy by Design, desde a concepção, do desenho, da criação de um produto ou de serviço, você tem que pensar na privacidade e na segurança. Privacy by Default significa, então, que o produto ou serviço que vai ser lançado ao público, as configurações de segurança mais elevadas de privacidade, elas têm que estar por padrão habilitadas. Ou desabilitadas, no caso, se for uma coleta de dados, aquela coleta tem que estar desabilitada e o titular que tem que autorizar. Seja ele clicando no botão aceite, seja clicando nos checkbox de cada uma das finalidades, de cada um dos dados que serão coletados, mas lembrando sempre que não pode ter pegadinha, tem que ser claro, tem que ser transparente, que são os nossos pilares. Né? Você precisa seguir todas as indicações da LGPD, na junção, né, dos princípios com as bases legais, com os direitos do titular, para que você possa estar em compliance. Então, isso vale também para o Privacy by Design e também para o Privacy by Default. Muito obrigado por mais esse módulo e nos vemos no próximo. Até lá. Tchau, tchau.